Vou tentar gravar esse vídeo de novo, já tentei 2 vezes, mas realmente aqui tá muito abafado esse quarto aqui, não tem uma janela, esse estúdio, né? Botei um ventilador aqui pra ver se entra lá, porque eu tô numa tosse danada por causa de uma sinusite. E isso tá me dando muito mal-estar. Da outra vez que eu gravei um vídeo nervoso aqui de pós-jogo, eu passei muito mal. Então assim, mistura muitas coisas, entendeu? E o Vasco é uma delas, né? Que era uma coisa que era pra gente se divertir, como eu falei. A gente fica 11 dias sem ver o Vasco jogar, fica no marasmo do caralho, né? Uma raiva, porque, porra, que negócio de data FIFA. 2 semanas sem você ver o time que você ama em campo, mas, porra, toda vez é isso, né? Pra passar raiva, 2 horas de raiva. E mais uma vez com o dedo do técnico Rafael Paiva. O elenco é muito limitado, o time do Vasco é muito fraco, né? Tem coisas que dá para livrar o Paiva, por exemplo, o Dominguez. Pedi muito para botar o Dominguez em campo, mas ele não sai dessa porra desse esquema congelado com 3 atacantes. Ele me coloca o Dominguez para fazer essa linha de 4-3-3. Depois da volta com o tal do Emerson e do Ryan, que nem na bola pegaram. Ele vai morrer abraçado com esse esquema, que é o único que eu acho que ele treinou a vida inteira. Ele não consegue fazer um esquema com 3 zagueiros, ele não consegue fazer um esquema com mais meias, né? E eu vou te falar, também o time não ajuda, né, cara? Como eu falei, aí ele entra com o Galdames, tira o Hugo Moura, o melhor marcador que a gente tem no meio de campo. A gente toma um gol justamente porque os 3 ficaram ali boiando, né? Não sei se era o Paulo Henrique com o Ryan e o Galdames, ficaram olhando. O jogador do Internacional domina a bola, chuta, e o seu Léo Jardim aceita também. A bola nem pegou muita velocidade. O gol do Inter que jogou pro gasto. O Inter que veio com desfalques dos seus laterais, do Thiago Maia, enfim. Botou a bola no chão, dominou o meio de campo do Vasco e saiu com uma vitória para surpresa de ninguém, né? São 13 jogos, apenas 2 vitórias do Vasco. 13 jogos, 2 vitórias. O Vasco tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Trabalho lamentável, velho. Triste. A gente só não cai para a segunda divisão, porque eu não vou ficar aqui falando que a gente vai cair para a segunda divisão, porque não tem mais rodada. Se tivesse mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mais 1 ou 2 rodadas, o Vasco certamente estaria na segunda divisão. Não vai dar tempo, porque os times estão lá embaixo, estão brigando muito para cair, né? Alguns já vão aí superando o Vasco, porque esse time horroroso não ganha de ninguém, né? Fez uma gordurinha ali, parou nos 43, deve ganhar aí de um Cuiabá ou de um Atlético Goianiense ou empatar, enfim, deve chegar nos 44, 45 e pronto, acabou o campeonato, acabou o ano para o Vasco. Acabou o ano para o Vasco. Isso o Paiva que colocou o time que eu falei, né, com o Galdames no meio de campo. Gostei de ter tirado o Emerson e o Dominguez, o Emerson e o Puma, para colocar o Leandrinho, acho que um jogador mais interessante do que esses dois, mas eu não entraria do jeito que ele entrou com o Dominguez avançado, fazendo essa linha de 3. Acho que queima o jogador. Paê jogou com a camisa escrito Pelé. Seu constrangimento tem que ser, ele tem que ser completo, né? Então Paê, que até fez uma gracinha ou outra, né? O jogador tenta fazer alguma coisa no meio de campo, mas sem muita celeridade, sem muita agressividade, só aquela roladinha para um lado, um passinho para o outro. O Coutinho entra, é um desespero você ver o Coutinho jogar. O Verratti, meu amigo, o que tá o Verratti também? Sai da área para passar vergonha. Dentro da área, o cara, se a bola chegar, ele resolvia, né? Ele costumava resolver. Agora, quando ele vai pegar nessa bola fora da área, é constrangedor ver o Verratti jogando futebol. Então é isso, cara. O Vasco é um catado dentro de campo, uma vítima muito fácil dos adversários, por isso que nos últimos 13 jogos a gente só venceu 2 partidas. É levantar a mão para cima e agradecer por ter somado os 43 pontos, e os outros times que estão lá embaixo, né, implorando, mas implorando muito para cair para a segunda divisão. Uma partida que o Cocão se matou de correr sozinho, que não tinha um volante para dividir a responsabilidade de marcação com ele. O PH também é um jogador que caiu muito também, né? Antes era por causa do Puma, agora não está jogando nada, só corre também. Enfim, pô, um time lastimável, cara. Dá uma tristeza. Vai ficar mais 10, 20 dias aí treinando, sem jogar.
a gente fica puto, aí depois volta para jogar com, sei lá, com o Ibis, não consegue jogar. É impressionante, o Vasco não consegue jogar futebol. Todo time vem e faz o que quer com o Vasco. E agora a segunda derrota em São Januário. O time que tinha perdido menos em São Januário tinha sido os 4-0 para o Criciúma, amargo uma derrota jogando em casa para um Inter que vem aí de 15 partidas sem vencer. Eu sei que vai ter um monte de vascaíno que fala, ah, é o Inter, você esperava que o Vasco ganhasse do Inter? Falaram a mesma coisa do Botafogo, falou a mesma coisa do Fortaleza. Então a gente vai esperar que o Vasco ganhe de quem? Cai pra porra da segunda divisão para jogar então com alguns times que a gente espere que o Vasco ganhe, que o Vasco vença. De repente o Vasco jogando contra um CRB, de repente o Vasco jogando contra um, sei lá, não sei nem que os times estão ficando, uma Ponte Preta, a Ponte Preta foi para a terceira divisão, né? Jogando contra uma Chapecoense, contra um América Mineiro, de repente jogando contra esses times, aí sim a gente pode cobrar, porque ali o Vasco teria a obrigação, é favorito a ganhar. Agora, se eu for com esse discurso de, ah, é o Inter, não dá, você esperava o Vasco ganhar do Inter, ah, é o Botafogo, você esperava o Vasco ganhar do Botafogo, é o Fortaleza, o próximo é o Corinthians, alguém aqui espera o Vasco ganhar do Corinthians, lá em Itaquera, o Vasco passou 100 anos sem ganhar do Corinthians, ganhou no primeiro turno, não sei como. Não vai ganhar, mano. Não vai ganhar lá. Aí volta para pegar o Atlético Goianiense, é o que eu falei. Esquece, porra, de pré-Libertadores. Não fica viajando na maionese, não. Esse time aí nem merece, cara. Nem merece estar onde está. A realidade é essa. A gente nem merece estar aí. Se a gente sair, se a gente não cair para a segunda divisão, como eu falei, somos um ponto ali contra o Cuiabá, somos um ponto contra o Atlético Goianiense, vai a 45, acho que o Vasco tem 43, acabou, não cai. Acho que nem Sul-Americana, se brincar, não vai pegar. Você vê o Atlético o Paranaense vindo ali, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, quem mais? Tem um monte de time no encalço do Vasco agora, o próprio Vitória. Todos esses times podem passar o Vasco, como passou já o Corinthians. Então, esquece, pô, não fica viajando com porra. O que eu fico puto da torcida do Vasco, ninguém cobra, né, cara? É só festa. É só comemoração. Ninguém vai para um CT, ninguém vai cobrar o gestor. Eu estou falando isso também, para mim é muito cômodo, né? Eu estou longe, a quilômetros, né? Estou em Brasília. Falar para os outros e cobrar é muito fácil também, né? Mas eu fico me baseando nas torcidas dos outros times, né? Numa situação dessa, já tinha quebrado o pau há muito tempo, cobrado. E aí, o que vão fazer? É esse lixo aí que a gente vai levar para 2025? É assim que a gente vai continuar? Aí volta a discussão todinha de vender o Vasco, vai ter uma galera falando entrega na mão do mafioso lá, do bandido, e que se foda se ele matou, se ele estuprou, se ele traficou, e que se foda se ele tentou manipular resultado. Eu quero ver o Vasco campeão. Tipo assim, tem gente que não tá nem aí, entrega pro mafioso, é melhor do que ficar na mão do associativo. A parte do que é melhor ficar nas mãos do associativo, eu posso até concordar, porque olhando para os grupos políticos no Vasco, olhando para essa guerra dentro do Vasco, para esses abutres, os que saíram, os que entraram, que sugaram o Vasco durante muitos anos, roubaram, junto com o empresário, junto com o jogador superfaturado, né, junto com empresa de coleguinha, de amiguinho que entra para cargo no Vasco, até hoje com o Pedrinho, seu Felipe tá botando a família e os amigos tudinho para dentro, né? Junto com o amiguinho, o conselheiro que tem uma empresa prestando serviço para o Vasco. O Vasco sempre foi isso e não vai mudar. É por isso que eu olho para o associativo, a guerra que é política dentro do Vasco e os abutres querendo roubar ingresso, né? Querendo roubar renda, querendo roubar em contratação, querendo roubar em prestação de serviço. Eu falo, meu Deus, as pessoas estão certas, não dá, entrega na mão de alguém. Mas de bandido, vamos sair daí para ir para a mão. Quando eu falei isso do Josh, o cheirador de pó, que foi preso por tráfico de drogas, menino, ficaram loucos. Agora eu quero entregar na mão de outro bandido. Mas ele tem dinheiro. É bandido, gente. É bandido. Pô, se for para vender essa porra, que eu sou contra, que venda para alguém que vale a pena, pô. Pelo menos alguém decente, honesto, tirar da mão de ladrão para botar na mão de ladrão. Mas o cara é campeão com o Olympiacos. O meu pau é o Olympiacos. O Olympiacos é o time dele na Grécia, cara. Mas o Nottingham Forest enfia no rabo.
Se for pra vender, que venda pra um grupo sério, pra quem tem dinheiro, competência, entende futebol e que seja honesto. Chega de ladrão na desgraça desse time.